Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como se faz uma rotina em C++, especificamente vamos falar sobre o ciclo while. Então, na aula passada aprendemos conceitos sobre lista e vimos que manipular uma lista que contém, por exemplo, 1 a 5 elementos é fácil ou é simples. Mas, quando o tamanho da lista aumenta consideravelmente, fica difícil manipular uma lista. Por exemplo, fazer operações com os elementos que estão dentro e imprimir na tela. Então, uma das ferramentas que o C++ oferece para manipular os elementos de uma lista são ciclos. O que são ciclos? Ciclos são rotinas que se repetem, ok? São coisas que se repetem enquanto uma dada condição for verdadeira. Então, o que significa while? Em português, while significa enquanto. Então, quer dizer, qual é a história do ciclo while? A história do ciclo while é a seguinte. Você escreve while, depois tem parênteses, e dentro do parênteses vai a condição que tem que ser verdade para o corpo se executar. Então, depois temos o corpo do while que fica dentro de aspas. Então, isso funciona o seguinte. O corpo do while vai se executar enquanto a condição for verdadeira. Então, ele analisa, quando chega em cima do while, o compilador analisa. A condição é verdadeira? Normalmente é uma condição relacional, mas apenas basta ser verdadeira. Basta retornar true. Então, é verdadeira? Se for verdadeira, ele entra no corpo, executa as instruções que tiverem dentro do corpo e depois chega no fim e volta no princípio, na condição. E compara outra vez. Continua a ser verdadeiro? É verdade, então executa. E quando chegar no momento em que a condição não é verdadeira, automaticamente ele vai parar de executar o que está dentro do corpo e vai passar na linha que está a seguir do while. Então, esse é o funcionamento básico de um while. E dentro do while você pode pôr quantas instruções você quiser. Você também pode pôr um if, você pode pôr ainda um while dentro. Então, já conhecemos a teoria do while, o que nos resta agora é ver o quê? Um exemplo na prática. Ok, então, agora vamos ver o ciclo while. Sabemos que o ciclo while é uma estrutura, é um ciclo que nos permite executar uma dada tarefa repetidas vezes, uma rotina. Então, qual é a estrutura do while? A estrutura do while é a seguinte: while, parênteses, aqui vai a condição, que pode ser uma condição relacional, que retorna um valor true ou false, verdadeiro ou falso. E aqui temos o corpo do while, ou melhor, instruções a executar. Ok. Então, aqui a condição é que a condição pode ser true ou false. Pode ser uma condição que retorna, tem que ser uma condição que retorna true ou false. Então, true ou false também pode ser quando é false é zero e quando é true quer dizer que pode ser qualquer dado, pode ser um inteiro, ou um float, ou uma string, é considerado como true. E se não tiver nada, se for zero, é false. Então, por exemplo, vamos testar aqui. Vamos dizer que quero imprimir bom dia 10 vezes, ok? Ok. Então, bom dia 2 vezes, dissemos que queremos imprimir bom dia 10 vezes. Então, o que queremos imprimir, a instrução que queremos executar cada vez, temos de pôr dentro do while. Normalmente, antes de mostrar isso, normalmente se eu quisesse imprimir 10 vezes bom dia, tenho de fazer isso. Tenho de escrever bom dia 10 vezes. Repetir isso 10 vezes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 vezes, né? Então, mas nós sabemos que acabamos de ver já que o ciclo while é uma estrutura que nos permite imprimir uma dada rotina ou uma dada instrução várias vezes. Então, o que queremos imprimir, metemos dentro do while e precisamos de uma condição. A condição dissemos que tem que retornar que é true ou false. Então, o ciclo while acontece o seguinte: quando estamos aqui, ele pega, estamos aqui, por exemplo, fora do while, chegamos aqui no while, o compilador executa isso e vai na condição e avalia. É verdadeiro? Se for verdadeiro, executa o while. Então, quer dizer que while significa enquanto, quer dizer que enquanto a condição aqui for verdadeira, executa o que está dentro do while. Então quer dizer que ele vai executar uma vez, vai voltar aqui, vai reavaliar a condição. Enquanto for verdadeiro, vai imprimir. Então, quer meter true, a condição, para satisfazer a condição do while, basta ser true. Então vamos imprimir isto, ok? Então, enquanto for verdadeiro, isso vai se executar. Enquanto for verdadeiro. Quer dizer que aqui nada está a mudar isso. Quer dizer que true para sempre.
Então, o que isso vai nos criar? Vai nos criar um ciclo infinito, tá a ver? Tá a ver aqui? Tá um ciclo infinito, quer dizer que está sempre a imprimir bom dia, bom dia, bom dia. Isso não vai parar, nós é que temos que parar isso, porque é infinito. Paramos. Por quê? Porque aqui é true. Nós precisamos de algo para fazer parar o ciclo while. Uma forma, todo mundo, uma forma clássica de fazer parar o ciclo while é introduzir uma variável que se comporta como um contador. Um contador pode ser uma variável do tipo inteiro que começa a zero, que o seu valor inicial é zero. Então, vamos criar uma variável do tipo inteiro, vamos chamar de contador mesmo. Vamos dar o nome de contador e vamos inicializar uma zero. Tem que sempre inicializar a zero. Ok, agora, para parar o ciclo, queremos imprimir apenas a nossa mensagem bom dia quantas vezes? 10 vezes. Quer dizer que cada vez, o contador é o seguinte, temos de contar, o contador tem que passar o número de vezes que nós queremos executar a nossa tarefa, quer dizer, bom dia. Então, quer dizer que quando imprimimos bom dia, vamos pegar o contador e vamos lhe fazer o quê? Mais, quer dizer que incrementa 1. Mais aqui significa o seguinte, pega na variável contador e lhe aumenta mais 1. É uma coisa aqui fazer isso. É uma coisa aqui, contador é igual a o valor antigo do contador mais 1. E esse resultado põe mesmo na variável contador nele mesmo. Quer dizer que aqui é o seguinte. Aqui nós estamos contador igual a 0. Entramos no while, o while é true, então é verdadeiro, então podemos executar o que está dentro, porque é verdade. Bom dia, executa bom dia, imprime bom dia, e depois executa contador mais. Quer dizer que ele vai fazer o seguinte, aqui está 0, quer dizer que ele pega 0, põe aqui, quer dizer que isso traduz assim. Vou botar aqui, quer dizer que isso traduz assim, contador, né? Contador é igual a quê? A 0 na primeira vez que o while se executa. 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a quê? 0 mais 1 é igual a... Isso quer dizer que isso é igual a 1. Na segunda vez, quer dizer que contador aqui está igual a 1, né? Dissemos que contador está igual a 1. Ok. Sabemos que o contador está igual a 1. Segunda vez é o seguinte. Segunda vez, o contador já está 1. Então quer dizer que chegamos aqui no fim. Não tem mais instrução a executar. Voltamos aqui no while. While é verdadeiro, a condição é verdadeira, sim, é verdadeira, true, não muda. Então executamos mais uma vez, segunda vez, o contador estava no 1, então pegamos um 1, aumentamos mais 1, quer dizer que fica 2, quer dizer que agora aqui vai ser 1, quer dizer que vai ser 1 mais 1, é igual a quê? É igual a 2, quer dizer que o contador passa 2. É sucessivamente, 3, 4, sucessivamente. Então, quer dizer que essa instrução aqui, contador mais, é equivalente a esta. Pega no valor do contador, aumenta 1 e depois põe no próprio contador. Ok. Então, ok. Quer dizer que o contador está aqui. Então, vamos imprimir isso no contador e apenas vamos ver qual é a variável do... Vamos ver qual é a variável do contador a cada vez que o ciclo while se executa. Ok. Vamos executar. Está aqui. Aqui. Dá para ver que aqui, por exemplo, temos bom dia 0, o contador estava 0. Aqui, imprimimos bom dia, depois imprimimos o contador 0. Depois passou a 1, 2, 3, 4, 5. O problema é que isso não vai parar, por quê? Porque não tem nada que faz parar o ciclo while, é sempre verdadeiro. O que temos, uma forma para parar o ciclo while é o quê? É a cada vez que a variável contador é incrementada, depois você faz uma condição, if. Por exemplo, nós queremos imprimir a nossa mensagem quantas vezes? 10 vezes. Nós queremos que o ciclo while se para quando nós passamos a 10. Então, e para controlar isso temos o contador ele se incrementa cada vez. Então vamos dizer, if, se o contador for maior ou igual a 10, o que é que vamos fazer? Corpo do if, vamos fazer break. Ok, vamos parar o ciclo. Porque break faz o seguinte, quando o contador passar 10 ou mais, for passar 11, 12 ou for maior que 10, isso vai ser verdade. E vamos entrar aqui, vamos fazer break. Break para o ciclo e passa na linha seguinte. Para provar que nós passamos na linha seguinte, no fim do programa, vamos escrever aqui depois do while. Vamos escrever o que é o seguinte, fim do programa. Fim do programa. Ok, vamos executar isso. E tá aqui. O programa parou bem rápido. Tá aqui, bom dia. O contador está 0. Segundo,
contador está 2, bom dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui. Temos 10 mensagens aqui. Começamos do 0, então chegamos até 9. Ok. Quer dizer que o contador parou quando nós chegamos a 9. Perfeito. Ok. Agora, aqui nós paramos. Uma outra forma também que nós temos de parar o ciclo while é o seguinte. Apenas vamos tirar aqui o true. Vamos criar uma variável antes do contador. Vamos chamar de... Tem que ser true ou false, é do tipo que? Booleano. Do tipo bool. Quer dizer que é bool. Vamos chamar de parar. Vamos começar aqui a true. Então vamos meter aqui no while. Parar. Ok. Então parar. Enquanto... Vamos fazer o quê? Enquanto parar for igual a true, vamos executar isso. Essa é a nossa condição. E duplo igual para fazer comparação de números quando é comparação que retorna true ou false. Então, enquanto parar for igual a true, vamos executar isso. Então, temos nosso contador que se incrementa cada vez e vamos para utilizar, para parar o ciclo do while, não vamos utilizar mais o break, vamos utilizar o quê? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer o seguinte. Quando o contador for maior ou igual a 10, vamos fazer o quê? Parar, vamos lhe pôr aqui, false. Quer dizer que falso, não executa o ciclo while. Quer dizer que ele vai passar aqui. Bom dia, contador passa 1. Analisa aqui, contador é igual a 1, vai pegar, vai substituir 1 aqui, vai falar 1 é maior ou igual a 10? Não. Então, ignora o corpo do if, passa apenas aqui, na linha seguinte. Depois passa aqui e volta outra vez aqui no while. Parar é igual a true, sim é igual a true, porque nós não mudamos o valor dele, sempre não mudamos. Vai passar. E vai passar outra vez aqui, passa 1, passa 2, 2 não é maior ou igual a 10, então vai ignorar o parar igual a false, vai ignorar o corpo do if. Depois passa aqui, depois vamos chegar no momento em que o contador vai ser igual a 10. Então vai substituir aqui, 10 é maior ou igual a 10, sim, 10 não é maior, mas é igual, então é verdadeiro. Vai entrar aqui no ciclo, na estrutura if, vai fazer o quê? Vai pôr parar é igual a false. E vai passar aqui, depois vai voltar aqui no princípio, while. Parar é igual a true? Não, porque vai substituir aqui false. False é diferente do true, então ele vai fazer o quê? Vai parar o ciclo while. E vamos testar isso. Tá aqui, funciona. Funciona também como coisa. E vamos só imprimir o valor do quê? Quando nós entramos aqui, vamos imprimir. Vamos dizer o quê? Parar. Vamos imprimir. Vamos imprimir parar. Vamos dizer. Ok. Tá aqui. Parar é igual a 0. Quer dizer que 0 é false. Então, quer dizer que enquanto o ciclo, o corpo do while só se executa enquanto a condição for verdadeira. Vimos quando chegamos a 10, o que é que ele faz? Ele mete a false, então ele pega aqui, substitui no parar, mete false, ele aqui questiona, faz a comparação, a condição. False é igual a true? Não. 0 não é igual a 1. Então, ele ignora, não executa o ciclo while, quer dizer que não executa o ciclo while, o corpo, e passa diretamente aqui no fim do programa. Quer dizer que ele não executa. Ok. Então, agora já sabemos como funciona o while. Se você lembrar, na aula passada demos um exercício e também nós estávamos a fazer um exercício que era sobre lista de frutos e lista de números. Quando precisávamos de imprimir o elemento que estava na lista de frutos, podíamos utilizar muito bem o ciclo while para imprimir esses elementos que estavam na lista. Então, o que vamos fazer agora é utilizar o ciclo while para imprimir os elementos que estão dentro da nossa lista. Então, vamos para a prática. Por exemplo, nós tínhamos, se nós lembrarmos nosso programa que tinha a lista de frutos, né? Tínhamos o nosso programa com a lista de frutos e tínhamos 3 frutos. Normalmente, se quiséssemos imprimir todos os frutos que estão na lista, iríamos fazer o seguinte, lista de frutos, e pôr aqui 0 para o primeiro elemento, depois
queremos imprimir os outros dois, vamos fazer o seguinte, 2 vezes, vamos mudar o índice. Passamos a 1, imprimimos o primeiro, o segundo e o terceiro. Ok, imprimimos isso. Então, tá bem. E depois, fim do programa. Ok, aqui imprimimos 3 elementos. Mas imagina se tivéssemos mais elementos. Por exemplo, vamos imaginar que temos que aumentamos na lista mais fruto. Vamos aumentar na lista, aumentar mais alguns frutos. Ok, está aqui, aumentar mais fruto. Normalmente temos que aumentar mais aqui. Frutos, aqui no Cout, 3, 4, 5, 6, até 8. Mas essa lista pode ir muito distante. Podemos aumentar mais frutos e frutos. Fica cansativo toda hora escrever Cout. Nós acabamos de aprender que é o while. O while é exato, uma estrutura exata para repetir ações, que é para fazer uma coisa repetidamente. Então, temos aqui uma lista grande, podemos utilizar o ciclo while para imprimir essa lista de frutas. Então, vamos fazer o quê? While, vamos dizer aqui, while, vamos pôr o corpo do while. Então, aqui queremos fazer o quê? Dentro do while queremos o quê? Imprimir lista de frutos. Por exemplo, aqui vamos imprimir a primeira posição. O problema é que nós, se metemos aqui 0, quer dizer que executamos isso, por exemplo, metemos aqui true, né? Metemos aqui true, só vai imprimir o quê? Vai imprimir infinitamente apenas o valor que está na posição 0, que é maçã. Vamos testar isso. Está aqui. Vai imprimir só maçã, nós queremos imprimir todos os elementos. Então, para imprimir todos os elementos, já sabemos que tínhamos que conhecemos como se cria uma variável de controle que chama contador, né? Dissemos que tem de ser do tempo inteiro e não vamos chamar de contador aqui, vamos chamar de contador, ok. De contador vamos começar a 0, ok. Então, em vez de utilizar aqui, vamos chamar o contador. Primeiro vamos deixar só assim 0 e vamos dizer o quê? Dissemos que a cada vez que a nossa instrução que queremos executar é executada, depois temos de fazer o quê? Incrementar o contador. Contador mais, quer dizer que cada vez ele passa, aumentamos 1 no contador. Então quer dizer que se a cada vez aumentamos 1 no contador, quer dizer que a cada vez que o ciclo while se executa, o contador muda. Então quer dizer que podemos meter aqui o contador. Porque ele vai passar aqui, o contador vai fazer o seguinte, vai entrar aqui. O contador é a 0, vai imprimir, vai substituir aqui o 0, vai imprimir o primeiro elemento, depois vai chegar aqui no fim, vai incrementar, vai passar a 1, vamos chegar aqui no while é true, vai passar aqui, vai para 1, vai imprimir o segundo elemento, depois vai passar 2, o terceiro elemento, o 3, quarto elemento, assim sucessivamente até 4. Mas, vamos imprimir para ver o que ele dá. Está aqui, imprime outros elementos, depois o programa, o que ele diz? Problema no programa. Ok, é normal, por quê? Porque depois ele passa 10, 20, 30, 40, e nós não temos 40 elementos. Porque ele passa, quando chega a 10, quando chega a 8, por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Quando chega a 8, a lista parou. Se nós temos imprimir 9, 10, nós não temos 10 elementos na lista. Quando nós metemos aqui, por exemplo, substituímos o contador por 10, esse número não existe na lista, não existe na nossa lista. Não existe uma posição 10, só existe posição 8. Até 7. Ok, então, temos de fazer uma condição. Nós queremos imprimir queremos que o nosso ciclo se execute até quanto? Até 10. Ok, então, uma solução era fazer o if, dizer o seguinte, if contador maior ou igual a quê? A 8, que é o número da lista, quer dizer que maior que 8, vamos fazer o quê? Temos umas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que é 7. Quer dizer que quando o contador for maior ou igual a 7, porque o número 7 tem que se executar. Vamos falar apenas quando for maior que 7. Quando for maior que 7, o que vamos fazer? Vamos fazer break. Ok. Agora vamos ver se ele vai imprimir todos os elementos da lista. Está aqui. E parou. Está aqui, imprimiu. Depois fez o quê? Fim do programa. Ou uma outra forma, por exemplo, aqui temos 7. Vamos supor se a nossa lista aumenta com mais dois frutos. Vamos, por exemplo, vamos passar aqui a 9 ou a 10.
Quer dizer que temos que mudar outra vez aqui. Uma outra forma mais fácil de fazer o seguinte. Vamos tirar o break. Vamos ao seguinte. Queremos que o ciclo while se executa enquanto a variável contador for que? For menor que o tamanho da lista, que o número de elementos na lista. O número de elementos na lista, como é que podemos conseguir? Podemos conseguir o número de elementos na lista fazendo o quê? A própria lista, a lista de fruto, mas que size. A nossa função que nos retorna o número de elementos na lista. Quer dizer que aqui temos quantos elementos? Temos 8 elementos, quer dizer que ele vai retornar o quê? Vai retornar 8 e vai pôr aqui. Quer dizer, vai comparar. Contador igual a 0 na primeira vez que o ciclo while se executa é o seguinte. Chegamos aqui, depois fazemos o quê? Contador igual a 0. Vai substituir aqui 0 é menor, igual lista o tamanho da lista de fruto, o número de elementos. Que aqui vai retornar o quê? O size vai retornar, a função size vai retornar 8. 0 é menor que 8, é verdade. Então, vamos executar isto. Vamos incrementar o contador, passar 1. Vamos pôr aqui 1 é menor que 8, é verdade. Vamos executar isso. Quer dizer que ela substituiu aqui o 1. E vamos passar, depois vai imprimir o segundo elemento. Depois imprimir, vai passar 2. Põe aqui 2, quando acabar aqui, vai passar outra vez aqui no while. Vai pôr aqui 2. 2 é menor que 8, sim, é verdade. Depois vai pôr aqui o 2. Vai imprimir o terceiro elemento abacaxi. Depois incrementar 3, depois sucessivamente. Então, vamos imprimir para ver o que acontece. Está aqui. Ok. Maçã, abacaxi, piuí, pera, mamão. E podemos, a cada vez, a cada ciclo, imprimir o quê? O contador. Vamos ver. Vamos dizer que contador. E vamos ver o quê? Ou, em vez de falar contador, vamos chamar o quê? Posição. Posição. Vamos ver. Posição igual a isto. Posição igual ao número do contador. Então, vamos imprimir. Está aqui. Tá um pouco feio. Vamos dar um espaço. Ok. Ok. Tá aqui. Maçã, posição 0. Abacate, posição 1. Abacaxi, posição 2. Piuí, posição 3. Posição 6. 7. Paramos até 7. Ok, quer dizer que quando chegamos aqui até 7, 7 é menor que quê? O número de elementos da lista é igual a quê? 8. Então, quando chegamos aqui, ele retorna 8. 7 é menor que 8. Então, executa. Depois, quando chega a 7, quer dizer que pegamos 7, aumentamos 1, fica 8. Ele pega aqui 8. 8 é menor que 8? Não. Então, quer dizer que a condição não foi verdadeira. A condição não deu verdadeiro, deu falso. Quer dizer que deu falso, porque 8 não é menor que 8. 8 é igual a 8, 8 não é menor que 8. Então, paramos o ciclo while e passamos aqui. Paramos o ciclo while, depois passamos depois do ciclo while diretamente e imprimimos a próxima instrução, que é fim do programa. Por isso, estamos até aqui. E por que 0, 1, por que 7, não 8? Porque nós começamos a partir do 0. Dissemos que uma lista é imprimida a partir do 0. E isso é a razão pela qual também o nosso contador sempre se começa a partir do 0 quando é uma lista. Por isso começamos a 0. Se nós começássemos a 1, imagina o que vai acontecer. Quer dizer que a maçã não será imprimida, vai começar a partir do abacate. Porque começamos a 1, ele pega 1 é menor que 8, é verdade, e vai substituir aqui 1, vai imprimir a posição 1. Posição é o quê? Abacate. Vamos ver o que ele dá. Tenho que fechar primeiro isso e executar. Tá aqui, quer dizer que tá vendo? Começamos a partir da onde? Da posição 1. Por isso é que nós estamos começando a partir da posição 0. Ok. Então, isso é uma forma de utilizar o ciclo while. Por exemplo, também podemos imaginar que também temos nossa variável. Temos um vetor. Temos um vetor do tipo inteiros, com todos os números aqui. Temos a variável contador. Então, aqui não queremos imprimir lista de fruto, queremos imprimir lista de números. E a coisa mesma, só mudamos o... Aqui também temos que fazer o quê? Lista de números. Ok, tá, aqui temos nossa lista de números inteiros. Vamos imprimir todos esses números. Por exemplo, aqui podemos dizer que cada posição, aqui vamos começar do 0, e em vez de chamar de contador, podemos chamar de quê? De posição.
Posição é mais expressiva do que contador, por vezes. Vamos em posição. Aqui vamos chamar também posição, não é? E quer dizer que temos que mudar tudo que está contador, vamos chamar agora de posição. Tá vendo? Agora dá para saber que nós aqui estamos a tirar o elemento que está na posição X, vamos na posição 1, 2, aqui aumentamos posição, aqui teremos imprimir a posição, ok. Então aqui é imprimir todos os elementos que estão nessa lista, ok. Imagina qual é o esforço que daria para imprimir cada elemento dessa lista. Com o ciclo while podemos apenas escrever um código como esse tão simples e imprimir todos os elementos. Incrível. Tem um erro, lista de números, vamos ver o que ele está nos dizer. While, posição, começa a 0, ok. Lista de números. Posição existe, ok. Vamos ver o que ele está nos dizer. Ok. Lista de números não foi declarada. Lista. Ok. Aqui escrevemos lista números e ele aqui, nós escrevemos lista de números. Quer dizer que temos que apagar o de. Ok. Tem razão, compilador. Esperto, inteligente. Ok. Está aqui. Imprimimos todos os elementos que estão na lista. Está aqui. 0, 1, 2, 3. Depois 4, 5, 6, 7 são as posições, esses são os valores que estão na lista. Está aqui 5, 1000, 18, 19. O último elemento é que é 90. Vamos ver. O último elemento é 90 daqui. O último elemento na lista é 90. Ok. Então, essa é mais uma aplicação do código. Por exemplo, isso aqui, cada posição. Por exemplo, aqui, outra coisa é o quê? Quando nós imprimimos, nós não queremos que comece do 0. Nós queremos que comece do 1. Então, para começar do 1, por exemplo, aqui começamos do 0, aqui 1, 2, 3 e 17. Na verdade, se você quer começar, por exemplo, posição 0 não existe. A posição no mundo físico, posição começa do 1, não do 0. Então, a coisa que podemos mudar é o seguinte, isso aqui quando tivermos a imprimir, não aqui dentro do código da lista, mas aqui na nossa informação, queremos que a nossa informação seja coerente. Então, é só fazer o seguinte. Posição mais 1, quer dizer que ele não vai começar do 0. Quer dizer que quando for 0, ele vai imprimir 1. Quando for 1, vai imprimir 2. Quando for 3, vai imprimir 4, sucessivamente. Mas nunca faça isso aqui. Apenas aqui para a tua informação ser coerente com o mundo físico. Porque uma pessoa, quando você lhe diz posição 0 vai dizer o quê? Posição 0 não existe. Posição começa sempre do 1. Mas aqui deixa sempre começar do 0. Ok? Aqui é que você pode mudar. Ok. Tá aqui. Agora começamos do primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Seu valor é esse. Ok. Até podemos mudar isso. Podemos fazer o seguinte, cout, mais informações e aqui underline. Podemos mais uma informação e dizer que valor vamos dizer elemento, ok, vamos dizer elemento, qual elemento? Posição mais 1, quer dizer que o elemento 1, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Depois temos de dar um espaço aqui. Vamos pôr igual e está aqui. Elemento 1 é igual a 5. Elemento 2 é igual a 8. Elemento 3 é igual a 6. Elemento 4 é igual a 1. Elemento 5 é igual a 1000. E assim sucessivamente. Quer dizer que aqui já sabemos que elemento 1 é este. Elemento 2 é este. Mesmo se não estamos a representar a posição começando do 0. Mas lembra, aqui é sempre a posição verdadeira. Aqui é que você pode manipular um pouco, dizer que como começo do 0, vou fazer 0 mais 1. Quer dizer que eu vou pensar que é a posição 1, depois sucessivamente. Ok, essa é a aplicação do ciclo while.